Olá, dando continuidade ao nosso treinamento, vamos falar hoje sobre afogamentos e queimaduras, que são emergências comuns em ambiente escolar, também em casa e em nossa vida como um todo. Então, nesse módulo, você vai aprender a reconhecer os sinais de afogamento, agir com segurança diante da vítima, identificar os tipos de queimadura e aplicar os primeiros cuidados adequados nessas duas situações. Então, o que é o afogamento? O afogamento, ele há quando ocorre uma dificuldade respiratória por causa da água. Neste caso, a água que adentra aos pulmões pode gerar alguma lesão, certo? Então, só para ficar claro, existem alguns tipos de afogamento. O afogamento secundário é quando existe uma causa antes do afogamento. E o afogamento primário é quando o afogamento por si só é a causa da dificuldade respiratória. Vamos lá, para a gente entender novamente. Se eu tenho um afogamento primário, a pessoa ela deixou de respirar por causa do afogamento. E um afogamento secundário, ela teve algum problema, ela bateu a cabeça e desmaiou, ou ela teve uma parada cardiorrespiratória, ou ela teve um desmaio, ou ela teve uma convulsão e veio a se afogar. Ela estava dentro do ambiente aquático e veio a se afogar. Esse é o afogamento secundário. Então, para ficar claro, o afogamento ele é extremamente perigoso, principalmente nas escolas, porque caixas d'água e baldes cheios de água também pode ocasionar afogamentos, certo? Então, quais são os sinais de afogamento? Dificuldade para respirar, tosse intensa, quando o afogamento ele não leva a pessoa à inconsciência. Então a pessoa tem muita tosse, ela fica extremamente cansada, pele arroxeada por causa da cianose, que ela deixa de respirar, inconsciência, como a gente já falou aqui sobre a parada cardiorrespiratória. Então, o afogamento ele pode evoluir rapidamente. Ele pode, inclusive, sair de uma. Ele está respirando, porém, como ele está com muita dificuldade de respirar, ele pode entrar em uma parada respiratória. Consequentemente, logo depois, ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, nós temos que conhecer os sinais do afogamento e agir rapidamente. Então, a conduta diante do afogamento. Esses são os passos essenciais. Primeiro é retirar a vítima com segurança da água, verificar a respiração, avaliar se a vítima está respirando e como ela está respirando. Se ela está respirando muito rapidamente, acima de 30 por minuto, ela está tendo uma defasagem na troca gasosa dos alvéolos pulmonares. Ou seja, a respiração dela não está sendo eficaz. Embora tenha um movimento mecânico do tórax, não está tendo a troca gasosa, que é a hematose, né? Que é quando a respiração realmente acontece. Então, verificar se a pessoa está muito ofegante, respirando acima de 30 por minuto, é sinal que ela não está respirando direito. Então, a gente já tem que ficar atento que ela pode evoluir por uma parada respiratória. Iniciar a RCP se necessário. Então, se ela já estiver inconsciente, não estiver respirando, fazer a reanimação cardiopulmonar e acionar a equipe de emergência. Como a gente viu, os passos aqui estão invertidos. Primeiro eu devo acionar a equipe de emergência se eu estiver sozinho e depois fazer a RCP. Se eu estiver com outra pessoa, enquanto eu vou fazendo a RCP, a outra pessoa vai chamando a equipe de emergência. Então, neste caso, a respiração é a prioridade, né? Então, se eu tiver lá um método de barreira para fazer uma respiração na vítima, eu posso fazer. Se eu não tiver, eu faço apenas as compressões, como a gente já viu na aula anterior. E agora vamos para a queimadura. Queimadura ela é bem comum, né, nas cozinhas das escolas, cozinha de casa. Então, queimadura elas são lesões causadas pelo calor, eletricidade, substância química, radiação, e pode variar de acordo com a gravidade.
Então, existem alguns tipos de queimaduras. A classificação varia de acordo com a profundidade da queimadura. A queimadura de primeiro grau é uma vermelhidão e dor na superfície da pele. Quando a pessoa está muito exposta ao sol, né, na praia, e fica aquela vermelhidão, ali já é considerado uma queimadura de primeiro grau. Queimadura de segundo grau é quando há formação de bolhas e uma dor intensa, certo? Queimadura de terceiro grau, ela tem uma destruição do tecido da pele. A pessoa não sente dor na região central, né, mas sente ao redor. E ela é realmente uma queimadura muito mais profunda. E o que fazer em caso de queimaduras? Resfriar com água corrente por 10 a 20 minutos. Importante dizer que essa água tem que ser em temperatura ambiente, não pode ser uma água gelada. A água gelada ela pode piorar a lesão. Retirar os acessórios e roupas apertadas da vítima e cobrir a área queimada com um pano limpo e seco. Então, o que não fazer em caso de queimadura? Nunca utilizar pasta de dente, nem utilizar manteiga, nunca utilizar café. Aliás, não utilizar pomada nenhuma, né? Isso aí pode agravar o caso da vítima, né? Pode agravar a lesão da vítima. O ideal é levar para o centro de queimados aqui no JF, é o centro de referência, certo? Em Fortaleza, o JF é o centro de referência. Leve diretamente para o JF e o médico ele vai decidir o que deve ser feito, certo? Então, a nossa conduta vai ser água corrente para resfriar o local e cobrir com um pano limpo e seco e levar para o centro de queimados. E assim a gente termina a nossa aula sobre afogamentos e queimaduras e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.